Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal 3 Tons de RH, enfim, presencial. Nossa, eu nem acredito, gente. Estou aqui Depois de com um ano e Sérgio meio, Nogueira, né? Valéria Fernandes e a gente vai começar uma série sobre empreendedorismo, né, sobre experiências, sobre o ecossistema do empreendedorismo. E a gente está com um convidado especial aqui, o Robert Burton, que é o CEO da Comuniverse. Seja bem-vindo, Muito obrigado. viu, Robert? Muito obrigada. Então, Robert, vamos começar apresentando você. Fala um pouquinho, né, da tua história, né, e até por que você chegou no Brasil. Né? E... não sei se é longo. Falando da jornada aí. Na verdade, é uma das primeiras perguntas que todo mundo faz para mim. Eu conheço algum brasileiro novo. O que você está fazendo aqui no Brasil? Eu sou da Nova Zelândia. Eu saí do meu país mais que 20 anos atrás. Na verdade, para mim, migrar ao Brasil não era uma mudança tão drástica de quem estava no seu país e escolheu um outro país. Eu já tinha mudado para outros países. Eu passei por Tonga, Estados Unidos, Austrália, Coreia, Hong Kong. E na Austrália, casei com uma brasileira. E a gente veio ao Brasil como experimento inicialmente, 9 anos atrás. Então, na verdade, a empresa, o projeto que eu estou fazendo agora faz parte do motivo que eu acabei ficando mais tempo aqui no Brasil e que me mantém aqui, além da família que eu tenho aqui agora. Então, é isso. Muito bom. E, Robert, fala um pouco mais da Comuniverse. Como é que é esse projeto? Como é que foi a ideia? De onde surgiu? Que dores vocês pretendem? Sim. Então, eu vi que tem pessoas que querem empreender. Não importa o custo, eu quero empreender. Mas não foi meu caso. Eu sempre me interessava mais em projetos mesmo. Tipo, o que esse projeto pode trazer de valor, porque é interessante, porque é inspirador para mim, né, para a comunidade em que eu estou participando. E quando eu cheguei ao Brasil, eu trabalhei em várias indústrias na minha vida, como consequência de ter morado em vários países. Eu estou falando de várias indústrias mesmo. Enfermeiro, eu trabalhei em banco sueco, eu trabalhei como pedreiro, eu trabalhei como barista de café por vários anos, eu trabalhei como guia das montanhas, músico, de verdade, tipo, muitas coisas. Eu sempre me virava, porque você chega num outro país, suas qualificações não necessariamente têm relevância. O que aconteceu no Brasil, eu não falava português. Então eu cheguei aqui, eu não falava quase nada, porque eu não ia ficar. Então, eu não tinha investido tanto em estudar e tudo mais. Eu queria conhecer a família da minha esposa e voltar. Mas já para... falava um pouquinho com ela, né? Ela falava um pouquinho em português com Não. você, nada. Não, é mito. Porque a gente se conheceu na Austrália. Então, pensa, você tem um relacionamento, que você tem que cuidar do relacionamento. Você tenta falar no outro idioma que você não fala, você nem consegue conectar. Sabe? Então, de vez em quando você faz alguma coisa, mas é mais trabalho do que valor, sabe? Então, a gente falava quase nada em português juntos. Eu aprendi aqui no mundo de escalada. Eu ia para a academia de escalada e desde o começo eu fingia que não falava inglês. Não, sério? Porque todo mundo quer... você é gringo? Vamos praticar o inglês. Eu já tinha visto que eu não estava avançando por causa disso, então Certo, né? eu criei a estratégia de falar que eu era russo. Não acredito. E todo mundo disse, russo, não desistia, falava português comigo. Então eu aprendi português dessa forma. E como eu não falava, o que eu estava fazendo na Austrália antes de vir, eu não podia fazer. Então, eu entrei no mundo de educação, de inglês, né, aulas de inglês, que eu tinha um pouco de experiência com educação, dando aulas de violão, coisa do tipo. E daí eu entrei nesse mundo, eu adorei. Né? Então, eu comecei a trabalhar bastante nisso, eu fui chamado para participar na diretoria de uma escola.
eu acabei virando consultor, indo para outras escolas, treinando equipe de professores, observando as aulas e dando coaching por alguns anos. Eu estava indo para várias escolas, não escolas de inglês, escolas normais, de escolas privadas que têm programa de inglês. E começou a surgir várias ideias nessa fase, porque como eu estava trazendo conceitos pedagógicos para um monte de gente, e observando o resultado, você vai questionando as estratégias tradicionais. E também, como eu cresci num bairro extremamente multicultural na Nova Zelândia. Nova Zelândia aceita bastante imigrante, vietnamita, cambodiano e Tongan. Eu fui para Tonga porque eu cresci num bairro cheio de pessoas desse país. Então, isso também abri minha mente sobre quanto que a comunicação é importante. E daí eu me interessava muito e eu tinha uma perspectiva um pouco diferente. Quando eu cheguei em Hong Kong, Coreia, sem conseguir me comunicar, eu precisava adquirir um mínimo de habilidade. Básico, né? Para você fazer as coisas básicas do dia a dia. Sim, para sobreviver. Sim. Então, e como a escalada foi minha entrada para conseguir comunicar em português, eu vi que o contexto impactava muito fortemente na capacidade da pessoa criar associações cerebrais novas. Então, quando eu estava treinando os professores, eu comecei a criar uma metodologia que focava nisso. Quem é o aluno? Né? Como eu posso impor um curso em você, se eu nem sei quem você é? Para você criar essa estratégia educacional, você foi estudar temas específicos? Como é que você chegou nesse desenho? Foi uma mistura de várias coisas. O fato de migrar de indústria obriga você a ter uma mente mais focada no conceito do que na execução de uma tarefa. Então, quando eu trabalhava em construção, por exemplo, na Austrália, na primeira semana num trabalho novo, eu fiz umas sugestões para o dono da empresa. Por que a gente não faz assim? Ele, nossa, que ideia boa. Eu nunca tinha trabalhado com isso, mas só porque, não porque sou inteligente, porque eu tinha uma perspectiva mais geral. De fora. De fora. Então, eu acabei trazendo isso para tudo. Para a educação foi igual. Mas por que a gente faz assim? Porque você organiza todo o conteúdo no jeito que é fácil organizar conteúdo, em vez do jeito que alguém realmente aprende. Em inglês, eles organizam todos os phrasal verbs juntos, mas na vida real isso não existe. Você bebe, você já adquire uns phrasal verbs. Então, eu comecei a questionar tudo. Eu fiz curso também, eu fui para a Inglaterra nessa época, eu fui para a Cambridge para fazer um curso focado em desse tipo de conceito, desenvolvimento cognitivo, como psicologia impacta na adquisição de habilidades. Eu fui me comparando com tudo da minha experiência de vida, esses conceitos, e começou a sair uma coisa coerente. Então, aí já começou essa ideia de trabalhar, de ter uma empresa nesse ramo aqui no Brasil. Quase. Quase. Porque você mencionou que você não era o teu desejo de se empreender, não era exatamente isso que estava no teu radar. Eu estava empolgado com o projeto. Eu estava pensando, nossa, imagina se alguém tivesse feito isso comigo em português. Eu não teria sofrido tanto antes de conseguir me virar em português. Então, eu estava trabalhando naquela escola. A dona da escola ofereceu uma espécie de parceria, porque eu estava desenvolvendo tudo isso por minha conta. Eu falei para ela, olha, a gente consegue fazer isso juntos. Vamos criar uma empresa juntos. Ela deu sinal de topar. Então, a gente está falando sobre a realidade de empreendedorismo e, às vezes, um problema vira chave. Porque ela topou e a gente anda há uns anos fazendo isso. Ela estava até me dando participação de lucro, mas nunca me colocou no contrato. Eu chego no ponto que eu falei, olha, eu criei isso, a principal coisa que a gente está vendendo, eu não tenho meu nome
no que eu criei, sabe? Então, foi terrível a situação, mas a gente acabou rompendo o relacionamento, mas foi a chave que me forçou a abrir como universo. Porque você reconheceu que tinha um diferencial. Acho que foi aí Sim. que você percebeu que tinha uma oportunidade de negócios, né? Sim. E já tava rodando, já tava acontecendo o projeto de alguma forma, já tinha. Uma parte sim, porque a metodologia veio antes da tecnologia. Como universo, é tudo na parte de tecnologia. Então, eu já criei os conceitos pedagógicos. Que Testou, fez o teste. A gente testou com milhares de aulas. Mas o próximo passo era, isso funciona. A gente viu isso, intuitivo. Qualquer um reconhece isso. Analiso o perfil do aluno e utilizo isso como base de fazer uma decisão pedagógica. Só que eu tive que treinar as pessoas por meses e meses e meses, mais que um ano, para conseguir replicar. E é caro. O professor pode não entender direito, pode não ter tempo, a escola não pode investir em tempo de planejamento, etc. Então, daí surgiu a ideia de tecnologia. E foi bem nesse momento que eu fui no meu caminho. Eu chamei um amigo que era desenvolvedor de tecnologia. Falei, olha, o que você acha desse projeto? Ele topou, porque eu não tinha muito recurso na época. E ele é meu sócio na empresa. Porque ele criou o protótipo da gente criar algoritmos para fazer essas decisões. Para apoiar, em vez de treinar o professor, o cérebro digital faz a decisão e o professor só executa. Então, surgiu tudo junto. Tem uma customização para o aluno, de fato. Ele não segue uma metodologia igual para todo mundo. Não. Que interessante. Vou fazer uma pergunta, Robert. Esse ponto que você comentou é interessante, né? Assim, no início, né, cada empreendedor tem que se conectar com algumas pessoas, né? De repente uma pessoa mais técnica, que vai ser um investidor, né? Você sentiu, pelo que eu vi, eu acho que você sentiu uma certa dificuldade. Isso foi talvez por conta de você ser estrangeiro ou é uma coisa que você tem visto isso nesse mercado brasileiro, né? A dificuldade com o que exatamente? Com exatamente a formação da tua empresa, né? Porque você tem que criar vários contatos, tem que ter pessoas que suportam, né? Não só na parte de gestão, mas na parte do algoritmo, né? Mas na parte do próprio produto, né? Então, essa dificuldade você percebe que é mais aqui no Brasil ou lá fora também? Você também vê esse tipo de dificuldade? Como é que você vê? Olha, é interessante. Quando você migra ao Brasil, da Austrália, Nova Zelândia, esses países, a gente encontra muita burocracia em certas coisas. Mas em outras coisas é igual ou até menos. Por exemplo, migrar para cá é muito mais fácil do que migrar para a Austrália. Lá é 2 anos para talvez milhares de dólares. A gente fez isso para minha esposa lá. E aqui foi 3 meses, sei lá, R$500. E eles aprovaram lá na Austrália. Eu cheguei, já entrei no país, bem-vindo, pode entrar. O brasileiro é coração aberto, né? Então, é muito assim. Mas com negócio, tem bastante burocracia, assim, aqui, mas lá também tem. Eu participei na gestão de restaurantes lá, de umas empresas pequenas lá, é igual. Em certas coisas é pior. Então, eu não achei mais difícil, só a questão de comunicação mesmo. A gente está falando de 4 anos atrás, meu português estava funcional, mas entrando na área legal foi complicado. Eu dependi muito em pessoas me ajudando. Pessoas mais experientes me dando conselho e tudo mais. O Robert, sempre tem essa curiosidade que é essa transição, né? Você tinha você tinha o seu negócio com uma sócia, então você vendia e aí você abre a sua empresa, é um outro patamar, né? É uma mudança significativa. Sim. Embora você tivesse experiências diversificadas até em gestão, como é que foi para você? Bom, agora tem uma empresa, tem um negócio, é uma startup, né? Então,
Como é que foi para você, para o Robert? Você se preparou, teve que buscar algum tipo de preparação, de conhecimento? Você buscou um mentor? Como é que foi o teu processo para... Eu vou tentar entrar um pouco mais preparado nessa história. Sendo totalmente transparente, foi totalmente amador. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu tinha noção do que era necessário, tá? Eu procurei criar as perguntas para qual eu precisava uma resposta. Mas eu não sabia o que era a resposta, então eu me organizava dessa forma. O que eu preciso saber? Mas eu não esperava a resposta antes de já embarcar. Então eu comecei, foi assustador, eu ficava com medo, mas era semelhante com mudar de país, né? Você está indo num caminho que você não sabe exatamente como vai ser, mas você acredita que você tem ferramentas suficientes para lidar com o inesperado. Então foi bem assim. Tá, eu acredito no projeto, o valor que tem. Eu já vi alunos tendo mais sucesso com meus conceitos. Se eu deixar isso mais eficiente com tecnologia junto, vai ser melhor ainda. Tem um mercado gigante aqui no Brasil, a necessidade. E quem sabe depois a gente modifica o engine para a educação em geral. Então eu acreditava em tudo isso. Empreender aqui no Brasil, não conheço nada, nunca tinha feito, né? Então, mas eu acreditava que são coisas que a gente podia achar uma resposta. Então eu entrei descobrindo ao caminho, chama alguém, um amigo que eu tinha. Interessantemente, o mundo de escalada aqui tem pessoas bem diversas lá também. Atrai pessoas, não é um esporte radical que as pessoas imaginam. Tem diretores de empresa, tem pessoas de finanças. Eu tenho um amigo que trabalha no Citibank, que tem uma vaga alta lá. Então a gente forma relacionamentos muito próximos porque você está segurando a corda para a pessoa. Tem que ter muita confiança, sim, né? Você tem muita dependência, então realmente forma um vínculo forte. Então essas pessoas próximas se disponibilizaram, né? Vamos falar sobre o próximo passo que você tem que fazer. Aqui um contato, fala com ele. Então foi muito assim. O networking, né, Robert? Foi fundamental. Sim, total. Inclusive, né, a gente trabalhou organicamente nos primeiros 2 anos, sem investimento. Eu tinha os clientes suficientes para continuar evoluindo o projeto, né, melhorando o produto. Não para me pagar, mas eu estava reinvestindo tudo e eu não queria abordar investidores numa posição de tanta vulnerabilidade e dar mais que metade da empresa para alguém para apoiar. Então eu tive paciência, eu tinha esse insight, foi a estratégia correta para mim. Então, até por conta da experiência que você teve, né, no início, né, da pessoa não te incluir, né, no teu projeto, né? Sim, mas aquela experiência também me trouxe o reconhecimento que você tem que ter contrato. Não importa amigo, não importa quem. É que nem casamento, né? Você define no papel, eu espero isso, eu estou oferecendo isso. Tudo bem? E se não tiver tudo bem, ok. A gente procura um match melhor. Mas tendo isso, protege todo mundo, esclarece, obriga você a esclarecer o que você quer, o que você está disposto a oferecer. Nesse período de construção, tem alguma coisa que você faria diferente? Porque é um processo de aprendizagem também, né? Algo que você já... Olha, numa segunda eu reveria tal ponto, eu começaria por aqui. Tem alguma coisa? Quando eu vou um pouco para o futuro para responder essa parte no passado, que no futuro, quando eu abordei investidores, inclusive o Roberto é um deles, eles exigiam muito de mim em termos de estruturar meu planejamento. Não é só ter um conceito legal, é muita persistência, energia, vai trabalhando 100 horas por semana. Não, em tantos meses, o que você quer fazer? Concretamente define. Então, voltando para aquele início, eu não tinha essa clareza. Eu não tinha ninguém exigindo isso de mim, eu não estava produzindo isso. Eu tinha objetivos, eu sabia a direção,
mas eu não concretizava cada meta. Então, daí você está investindo, você tem muita energia, porque você acredita, mas você está investindo essa energia meio aleatoriamente. Então, eu observo que com mais, uma direção mais bem definida naquela época, eu teria avançado mais rapidamente para um ponto estratégico. Investir em planejamento inicial. Muito bom esse ponto, sem dúvida. Eu acho que tem uma questão também, à medida que a empresa ela vai crescendo, né? Outras funções, né, merecem uma atenção maior, né? Sim. Então, quando você está centralizando isso, né? De repente pode te inviabilizar, né? Porque você tem que dar atenção para outros assuntos, você tem que ter pessoas para fazer isso, né? E como é que está esse teu processo, né, de crescimento, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas geralmente enfrentam com uma dificuldade, né? Sim. Tem uma startup, agora eu tenho que ter mais funções, eu tenho que ter mais gente. Principalmente para mim, o desafio envolveu tendo recurso limitado para expandir o jeito que você quer. Que significa que é parcialmente orgânico e parcialmente utilização de um recurso que está sendo injetado. Daí você não tem tanta liberdade. Eu vou contratar 10 pessoas para me livrar para fazer o negócio crescer. Foi estratégica da minha parte também, porque novamente eu esperei com bastante paciência para não pedir investimento numa posição de tanta vulnerabilidade. Mas quando eu pedi investimento, eu de propósito não pedi muito, só suficiente para fazer as próximas 3 coisas grandes que eu queria fazer. Mas daí teve que funcionar, né? Então eu estava fazendo muito ainda, eu estava fazendo RH, eu estava fazendo a parte legal, eu estava fazendo contabilidade. Então você assumiu um risco, né? Sim. Você assumiu um certo risco, né? E trabalhou muito mais. Trabalhei muito mais. Então o ponto que eu estou respondendo aqui, quando começou de dar certo, naquele primeiro ano depois de receber investimento, a gente cresceu 1000%. Mas tinha muita dependência minha ainda. Então, para me livrar de coisas operacionais, para eu conseguir crescer mais ainda, ainda estou sofrendo com isso, né? Porque tem tanta coisa centralizada em mim, né? Então, agora eu estou aceitando crescer um pouco menos momentaneamente para trazer mais gente, para me livrar, para eu focar nas oportunidades que a gente tem de crescimento. E como selecionar investidores, né? Então, agora é o momento de eu buscar investidores. Qual foi a estratégia para chegar neles? Então, primeiramente, o tipo de investidor tem a ver com o que você perguntou, o reconhecimento da situação que eu estava. Como eu não sabia muito, eu reconhecia isso, eu não queria só dinheiro. Inclusive, eu tinha pessoas fora do Brasil com o dinheiro que eu queria. Tá? Faz aí. Mas essas pessoas não iam contribuir, eles sabiam menos que eu sobre como empreender no Brasil. Então, eu identifiquei que eu não só preciso de dinheiro, eu preciso mentoria. Investimento seria um jeito muito legal de conseguir essa mentoria, porque a pessoa teria interesse em me cultivar como empreendedor, como líder, como gestor aqui no Brasil. Então, que é investidor anjo, né? Então, eu com meu network que eu já tinha, uma pessoa que eu conhecia me apresentou para um investidor potencial, que ele tinha o network dele, eu apresentei o projeto para ele, já começou, então faz outra apresentação que responde esses pontos aqui. Já começou a mentoria mesmo antes do investimento. Ele, não, mas eu quero ver isso. Então ele exigiu um documento, eu produzi, e ele passou para uns contatos dele, e de repente eu estava apresentando para 9 investidores, e todos os 9 toparam, e começou. Que mentoria boa, hein? Valeu. Foi
É. E a força do networking, né? Que networking poderoso, porque Sim. eu não acho que deva ser assim sempre. Né? De você sentar na frente de um investidor, já vir logo mais 9 e todos gostarem, né? Eu acho que aí teve... talvez você investiu antes no networking e que possibilitou você ter essa escolha também, né? Das pessoas corretas que tinham a ver com o seu projeto, né? Eu acho que tem uma coisa interessante aí também, assim, a própria postura do empreendedor, né? Assim, de ter a humildade de ouvir, né? Porque geralmente o que a gente percebe no mercado é aquele empreendedor que não quer que dê pitaco, né? Ele quer a grana, ele quer, claro, né, o conhecimento, o network ajuda por conta de entradas, né, em determinados mercados, né, mas assim, essa postura, né, de ouvir, essa humildade, eu acho que estou entendendo que foi importante para você nesse momento. Sim, com certeza. E você tem que equilibrar o reconhecimento do que você não sabe com o que você tem de entendimento do seu produto, do mercado, que do grupo de investidores só eu que veio do mundo de educação. Então eu reconheci, nessa área, nessa conversa, nesse assunto, eu não tenho muito conhecimento, todo mundo conhece mais, fica quieto e abre a mente e aprende. E daí misturo com o que você sabe, mas com outros pontos eu eu fui mais assertivo. Sim, mas certeza, eu tive que, me ajudou bastante ficar quieto e ouvir em muitos momentos. E ainda constata desse jeito em várias conversas que eu tenho. Em outros momentos, não, isso é o caminho certo, porque eu vou fazer a decisão no final. Mas a humildade permite você colher todas essas informações que vão ser a base da decisão certa, ou decisão mais racional. E isso que eu procuro. E como é que está agora? Como é que está o negócio? Quais são as perspectivas? Como é que você está se sentindo? Acho que eu quero saber assim, você está feliz? Está indo bem até agora? Como é que a avaliação que você faz hoje, né? Olhando para frente? O que eu falaria para qualquer empreendedor menos experiente, que uma coisa que eu tenho que ativamente trazer para a minha mente, é que você tem que se afastar com frequência para olhar o geral. E na verdade, isso veio de montanhismo para mim. Eu levei grupos de 16 pessoas, aqui no Brasil também. E muitas vezes, mas como você sabe o caminho? A gente nunca veio para cá. É uma estratégia que você está andando, obviamente você tem que olhar o chão, porque é acidentado, tem precipício e tudo mais. Mas eu sempre estou olhando na frente, bem mais para onde a gente está indo. Eu estou olhando lá. Né? No horizonte. Para ver o geral, e depois eu olho no chão para pisar direto, e cada 5 minutos eu estou levantando os olhos e olhando na frente. E quem não tem experiência não faz isso, só fica preso onde eu estou. Então, no negócio, acontece comigo, eu passo por semanas de 100 horas por semana, de verdade. Tipo, trabalhando das 5 de manhã até o próximo dia, dormindo 3 horas repetindo. Fazendo reunião com Índia, 3 horas de manhã, Paquistão, 4 horas de manhã. E quando você está no meio daquela tempestade, você está odiando a vida. É horrível, você está sofrendo. Mas você se afasta. Olha, peraí, 3 meses atrás a gente estava onde? Onde eu estou agora. E daí essa visão permite você saborear o sucesso, a conquista. Mesmo que você ainda está cansado, não saiu da tempestade, mas você está enxergando o contexto. E daí, com aquela visão da conquista, o próximo sucesso é tangível. Não é um sonho. Olha o que eu fiz. Então, isso alimenta, né? Sim. Te alimenta para o futuro. Né? Sim. Legal. Então, sem fazer isso, eu teria desistido 100 vezes. O Robert, a gente fala muito sobre a questão do planejamento, né? E qual é o período à frente desse planejamento, né? A gente já viveu no passado que a gente tinha que planejar para 10 anos,
né? 15 anos, aí foi reduzindo para 5 anos. Agora a gente fala de planejar o próprio ano e às vezes o próximo trimestre, né? Qual que é o horizonte de planejamento que você acha que faz sentido numa startup, num início de negócio? Se o que você planeja não resulta numa ação concreta, não tem valor para mim. Então eu fico sonhando, o que eu gostaria, mas se não planejo isso. É só uma direção vaga que eu gosto, né? Que eu estou indo naquela direção. Mas se eu for planejar, tem que ser uma coisa que eu vou fazer algo hoje, né? Então, eu tenho um plano de 3 anos em termos bem gerais, mas planejado mesmo, passos concretos, atividades, etc., ações, 18 meses para mim. Porque isso é um período de tempo que eu consigo visualizar. Eu vou estar fazendo isso no mês que vem, o mês depois, 3 meses para frente. Aquele outro projeto vai entrar daqui em 6 meses, que vai durar 7 meses. Então, 18 meses é um período que eu consigo criar na minha cabeça, claramente. Só uma pergunta, Robert. Teve algum momento em que você teve que adicionar soluções novas, caminhos diferentes, quando você criou a empresa, né? E a partir de um determinado momento você percebeu que poderia adicionar mais uma coisa, ou no produto, ou até alterando um pouco o propósito inicial que você definiu da empresa? Aconteceu isso? Sim, certeza. Porque surgem oportunidades e também surgem impedimentos. Então, quando eu planejo, eu não estou procurando fazer uma coisa só. Eu tenho o que eu estou fazendo agora, eu tenho as possibilidades periféricas. Então, essas coisas no essa palavra é difícil. Periféricas. Bola mesmo, rosca. Eu tenho mais ou menos rascunhados. Então, se a gente chega num ponto que, ou por impedimento aqui, ou por oportunidade que faz sentido aqui, eu não tenho que inventar de nada. Eu já tenho várias ideias sobre as possibilidades. Eu nunca cheguei no ponto de uma coisa que eu nunca pensei que a gente tem que fazer. Era sempre, a coisa principal tem 10 outras possibilidades e conforme a realidade, você vai para aquele caminho onde você não estava investindo tanto. Né? Tem uma coisa na mesa agora que envolve um outro país que eu não tinha pensado em abordar ainda nesse momento, na Europa, que provavelmente a gente vai fazer acontecer mesmo. Porque surgiu uma oportunidade. Mas, na verdade, não exigiu tanta alteração do nosso produto ou do nosso modelo. É só onde executar. Legal. Muito bom. Legal, gente. Nossa, gostei bastante. Que aula, que experiências que estão acontecendo, né, na sua vida. Que bacana. Nossa, quantas coisas dá para tirar dessa conversa. Espero que quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, possa tirar, né, que está nesse momento, pretende entrar nesse caminho. Tem várias dicas, vários pontos. Muito bacana. Muito legal. Eu só fico com uma questão, assim, porque você fez tantas coisas diferentes e está num projeto agora e tal, mas eu acho que você deve já ter a próxima ideia. Ou ainda não? Ou tem possibilidade de ter novas ideias pela frente? Olha, educação é uma coisa tão abrangente. A coisa que me atrai mais, que eu estou pensando que um pouco fora do que estou fazendo agora, é não só aplicar isso para inglês. Porque nosso conceito é ler o perfil de uma pessoa para alavancar o potencial da pessoa. Então, o que me inspira muito, a gente está utilizando o inglês porque tem essa demanda aqui. Mas eu quero pegar todos os nossos algoritmos e aplicar para uma pessoa, para geometria, história, matemática. Que legal. Eu queria muito levar isso para educação pública, por exemplo. Porque como é tecnologia, não é caro. Você consegue
né? Espalhar. E reconhecer que cada um é único, né? Sim. É olhar o indivíduo, que eu acho que é uma grande tendência, né? Uhum. Muito bacana. Parabéns. Projeto lindo. A gente vai falar muitas vezes, né, com o Robert. A gente quer acompanhar e torcer aí por você. Com certeza. Legal, gente. A gente conversou aqui com o Robert Burton, né, CEO da Comuniverse, falando um pouquinho do empreendedorismo, né, as experiências dele, né? Eu acho que foi um papo bem legal. Né? Continue acompanhando a nossa série que se inicia agora. A gente vai ter mais pessoas, né? Vai falar sobre o ambiente, sobre o ecossistema, né? E curta o nosso canal, né? Se inscreva nos nossos canais, né? No YouTube, Instagram, Deezer, Spotify, Facebook, né? E Robert, obrigado aí pelo teu tempo, tá? E mais sucesso. Mais sucesso. Muito sucesso. E até Obrigado, a próxima. Obrigado, gente. Legal. Foi ótimo estar aqui. Muito bom. Um abraço. Valeu. Beleza. Ei.